Bem-vindo ao UmbandaCast, seu videocast de espiritualidade, conhecimento e vivência na Umbanda e no Candomblé. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com a mãe Adriana de Iemanjá, mãe de santo no Centro Espírita São Jerônimo, em Santa Catarina, São Gonçalo. Fique com a gente que a conversa já vai começar. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui no Centro Espírita São Jerônimo. Eu estou aqui com a Adriana de Iemanjá. Eu já agradeço muito a sua presença, tá? Eu queria que você falasse quantos anos a senhora tem? 52. 52. E quantos anos de Umbanda a senhora tem? 16. 16. E como começou essa trajetória? Foi algo vindo de berço? Foi um chamado espiritual? Como que aconteceu? Então, o nosso centro ele foi fundado pelo meu avô, né? E meu avô era bem mais velho que a minha avó. Aí, com a morte dele, a minha avó assumiu, que caiu para ela, né? Aí, com a morte da minha avó, caiu para o meu pai. Aí, com a morte do meu pai, caiu para mim, entendeu? Aí, só que eu demorei um pouquinho para entender e aceitar a minha missão, né? Porque eu tenho irmãos que já são mais velhos que eu na religião, né? E eu achava que ia cair para eles, entendeu? Até eu compreender, né, que a missão caiu para mim e tudo, eu levei 10 anos. Caraca. 10 anos para compreender a ficha cair, que eu que tinha a missão. Mas eu acredito que na minha religião nada é por coincidência. Eu acredito que Pai Oxalá, ele aguardou o meu tempo, né? Meu tempo de aceitação, meu tempo de compreender. E ele plantou o amor dentro do meu coração, que foi na Umbanda. E foi alimentando até hoje em dia, né? Até hoje em dia. Tem um legado. Exato. Então foi um chamado mais de herança familiar. E até você entender. É isso, maturidade, né? Isso. O amadurecimento. E como a sua casa trabalha? É Umbanda pura? Então, na época da minha avó e do meu avô, era Umbanda pura, Umbanda tradicional. Mas aí, com a direção, vou botar assim, né? Do meu pai, ele era candomblecista, ele traçou. Então, a minha casa ficou Umbanda tradicional, mas traçada. Entendeu? Mas traçada só no sentido de que eu tenho 2 orixás firmados lá na porteira, né? Mas o culto, os rituais que nós usamos aqui é todo de Umbanda. E qual que seria o princípio da Umbanda? Qual é a lei que rege a Umbanda? É amor e a caridade. Amor e a caridade. Em todos os momentos. Em tudo, né? Muito legal. A senhora, você trabalha com orixá, né? Teria um Deus dentro dessa religião? Tipo, um regente? É uma hierarquia? Orixá na Umbanda, ele é energia. Ele é energia da natureza, né? É assim, Pai Oxalá, né? Mas acima dele tem o Ororum, né? Que quando ele construiu o planeta, ele separou as energias para que cada um deles tivesse um ponto de força para ajudar a humanidade, entendeu? A gente acredita, né? Que eles chegaram um tempo viver aqui entre a gente, né? E depois foi tirado essa bênção, né? Essa dádiva. É claro que na Umbanda antiga, a Umbanda vive sem orixá. A antiga Umbanda, antes de Zélio, porque quem trouxe o orixá para dentro da Umbanda foi Zélio, né? Com o orixá Malê dele, um guia que ele tinha, né? Sim. Que trouxe para dentro da Umbanda os orixás, porque antes, nas outras, as antigas Umbanda, vamos botar assim, né, que não tinha esse nome, elas não cultuavam, já cultuava as linhas de trabalho, preto velho, caboclo, boiadeiro, entendeu? Na sua visão, você acha que mudou muito a religião, tipo, desde o Zélio? Mudou. Quais seriam esses pontos que mudou? Você acha que a Umbanda está se perdendo, né? Os cultos, né? Os rituais da Umbanda, na realidade. O meu ponto de vista, né? Sim, com Muitas certeza. casas, elas estão fazendo muito cultos
voltados para o candomblé, né? Existem duas religiões distintas, elas não se misturam. O candomblé é candomblé, a umbanda é umbanda, entendeu? E os cultos, eu explico para eles aqui o que é um, o que é o outro, porque eu não sei se eu falei para você, mas eu sou feita no candomblé. Aí eu consigo distinguir e trazer isso para eles aqui, para mostrar o que uma religião faz e o que a outra faz, né? É que a Umbanda é uma metalinguagem bastante... Ela pega um pouquinho de cada coisa? A Umbanda ela é uma mistura, né? Eu costumo dizer que ela é uma árvore acoplada, cheia de galhos, né? E que todos eles, no final, saem numa mesma raiz, né? Mas a gente precisa entender que, mesmo assim, ela tem os rituais dela. Ela tem o que é dela em particular, né? Que ela não precisa ficar usando rituais das outras religiões, ela né? Tem sua própria raiz. Tem. Ela tem o sacudimento, ela tem as deitadas, ela tem o ritual camarim, que todo mundo já conhece, entendeu? E estão se perdendo isso tudo. Você poderia só explicar o que seria sacudimento? Então, o sacudimento é o que a Umbanda faz para limpar a pessoa. No candomblé é chamado de ebó, né? Só que na Umbanda, quando a gente faz um sacudimento e a pessoa tiver com, a gente chama aqui de cumburucu agarrado, uma energia um negativo, negativa, agarrado, ele vem, a gente puxa, a gente sacode, o guia vem e puxa aquilo e o médio de transporte incorpora aquele espírito ruim. E dali eu pergunto se ele veio mandado, se ele apenas... Porque muitas das vezes a pessoa não sabe, mas ela pode ser médio também, ela passa num lugar e um guia, um espírito perdido se agarra nela, mas em sentido de pedir ajuda. Isso que eu ia falar, nem sempre é por maldade. Não. Esses espíritos, às vezes, é cego, não tem uma luz que precisa seguir, né? Isso. Eles precisam de alguém que possa auxiliar. Aí eles acabam vindo para cá quando... Só que assim, um espírito sem luz, eles às vezes acoplam no seu chakra? No chakra não, eu esqueci o nome agora. Na sua áurea. Isso. Aí, por quê? Aqui no nosso plano, eles continuam sentindo frio, continuam sentindo fome, continuam sentindo sede. E quando ele vai na sua áurea, ali ele consegue sentir, não que ele vai conseguir se alimentar igual um vampiro, como fala, mas ele vai conseguir porque tudo é energia. Sim. Por isso que muitas das vezes uma pessoa que é viciada em droga, em bebida alcoólica, em cigarro, eles ficam agarrados. Aí quando essa pessoa procura a minha casa, mas aí o que acontece? Quando eles estão agarrados, ele traz o negativo para aquela pessoa. Entendeu? Porque a pessoa, além dela ter que equilibrar a vida dela, tem que equilibrar um outro que está agarrado com ela. Aí a vida dela começa a andar para baixo, fica doente, entendeu? Fica com caminhos fechados. Aí a gente faz o sacudimento, que é o quê? Sacode mesmo a sua áurea, entendeu? Com bate-folha, ou então com alguns elementos, entendeu? Para puxar aquilo. Aí o Exu vem, puxa aquele cumburucu, às vezes ele incorpora em uma média de transporte, na maioria das vezes, aí ali eu pergunto se foi feitiço, se ele foi mandado, ou se ele está ali só porque ele está pedindo uma ajuda, entendeu? Dependendo da situação que seja, aí eu dou caminho, entendeu? Que muitos vêm, às vezes, para pedir uma ajuda. Sim, que está bem perdido, né? Aí depois, esse é o sacudimento, depois que a gente faz esse procedimento de dar caminho ao espírito que está obsediando a pessoa. Sim. Lembrando que muitas das vezes, quando o espírito está tanto tempo com aquela pessoa, a gente tem que fazer mais de um sacudimento, entendeu? Porque se eu tirar ele totalmente, eu posso trazer a vida da pessoa a ficar mais debilitada, entendeu? Então aí tem que fazer, dependendo do que seja, tem que fazer vários trabalhos para ir tirando. Aí depois que a gente faz o sacudimento, a pessoa toma banho de ervas e tudo, aí vem para cá, para o salão,
é onde a gente bota os alimentos, né? Dependendo do que seja, para puxar a energia dos orixás. Se eu ver que é uma pessoa que está com cumburucu de um ente querido que morreu, aí eu puxo a energia de Ansan. Se eu vejo que a pessoa está precisando dos caminhos abertos, aí eu puxo a energia de Ogum. Se eu vejo que a pessoa está com a cabeça ruim, tal, eu puxo a energia de Iemanjá, com o Pai Oxalá, entendeu? Para ter cabeça boa, e bom, para ter uns caminhos bons. Aí quando a gente bota deitada, né, para puxar esse positivo à pessoa, eu chamo as linhas. Entendeu? Aí os guias vêm, abençoam a pessoa, né? Aí depois a gente vai e bota todo o alimento que a gente bota ali, bota tudo na praia. Esse é o sacudimento. Legal. Aí tem o... não é o ebó, é o sacudimento. Aí tem o da praia, tem o da cachoeira. Ou é diferente? Não, eu faço tudo aqui. O sacudimento é tudo feito aqui depois no que terreiro. você... Depois que a gente faz as oferendas pro positivo, que a gente chama os caboclos, né? Chama as linhas que estão ali, a pessoa leva tudo aquilo para a praia e bota na areia molhada, né? Que é onde a gente tem que botar quando a gente quer pedir algo pra gente. Bota tudo lá, acende uma velinha, bota também para Exu na entrada da praia e finaliza ali. Aí a pessoa tem que ficar de preceito, né, um tempo, em respeito, para que conquiste aquilo que veio pedir, né? O sacrifício, que é necessário, né? Para a gente adquirir aquilo que a gente quer. Você falou dos eguns, que são espíritos desencarnados, que já partiram. Nisso, os umbandistas, dentro da visão da senhora e do que você trabalhou esses anos todos, acredita em um céu e no inferno? O que a senhora acredita quando o espírito desencarna, quando ele sai do corpo? Para onde vai? Para a Umbanda não existe céu e inferno. Para a Umbanda existe eu esqueci agora. Umbral? Umbral, né? Mas não é umbral. Eu tenho tudo anotado, eu esqueci o nome. Tá tudo bem. Então, a Umbanda não acredita no céu e no inferno, né? A gente acredita que existe o mal e o bem, entendeu? E aqui, nesse plano que a gente está, não é um plano para viver o morto. Esse plano é o plano da vida, é o plano para os vivos. Sim. Quando o morto fica por aqui, vamos dizer, um ente querido morre, né? E quando ele vê a pessoa em sofrimento pela morte dele, ele acha que ele pode ficar perto de você e que vai te ajudar. Só ele ficando perto de você, ele está te trazendo para o negativo, né? E também tem essa sofrência, essa melancolia da pessoa que está viva, né? Que chama. Exato, chama. E como desvincular, né, disso? Como entender que o ente querido tem que partir? Então, eu tenho muita consulência aqui que eu já ajudei nesse sentido. Aí tem um trabalhinho que a gente faz, até mesmo na Igreja Católica mesmo, né? Para eles permitirem que os entes queridos vão embora. Porque quanto mais, é o que eu falo para eles, quanto mais eles prenderem a pessoa aqui, mais difícil fica para eles fazerem a passagem deles e eles acabam virando esses espíritos sem luz. Sim. Né? Porque eles perdem a consciência. A nossa vida carnal, ela é ligada a um fio, né? E quando esse fio é rompido com a morte, a gente tem um tempo para poder... Aí daqui a pouco você perde, você não sabe mais por que está ali, entendeu? Mas sabe que está e está sofrendo. Esse seria o umbral? Aqui não é umbral, mas a gente passa por umbral. Todo mundo passa pelo umbral. Independente se seja bom, se seja ruim. Independente. É claro que o tempo que você vai ficar naquele umbral que vai ser o tempo curto ou longo. Vai depender do seu entendimento com a morte. Entendeu? É o que a gente acredita e é o que a Umbanda traz pra gente com os estudos, né? Sobre o que é a morte e o que é a vida. E o depois? Aí tem a reencarnação. Então acredita em encarnações. Sim. Se você vê, tem preto velho que fala
que ele está aqui trabalhando com a gente há mais de 200 anos, há 100 e poucos anos. Você já viu um preto velho falando? Uhum. Então, preto velho, o Exu, eles falam, eu já estou aqui nesse trabalho, como também tem, que eu já tive filhos aqui com guias, que chegou para mim e falou assim, eu só trabalho mais com essa menina por um tempo, porque a missão deles já acabou aqui com a gente. Sim. Entendeu? Com a gente, né, na Umbanda, né? Aí eu vou te dizer se ele vai encarnar, eles não falam isso pra gente, se ele vai reencarnar, ou como tem muitos que falam que vai para um planeta mais evoluído, né? Então, essa parte, assim, eles não contam, porque é o mistério da vida, né? Mas ele só vem e fala para mim, como zelador, olha, eu não vou vir mais trabalhar com a minha menina, que a minha missão com ela acabou. Mas também não quer dizer que ele não vai trabalhar com uma outra pessoa, entendeu? Talvez só com aquele médio ali. Que acabou. Deu... Porque o que a gente acredita na Umbanda, que os guias, eles têm uma missão. Ele pode ser um antepassado seu, um ancestral seu, ele pode ser uma energia que roda aqui, que já foi de um filho, que agora se identificou com você, porque o filho saiu da casa, entendeu? Mas se identificou com a sua energia e que quer trabalhar com você, porque ele tem que trabalhar. Ele tem esse acordo com Oxalá, dele cumprir um pouco o que ele deve, né? Porque nós aqui, o que é uma casa de Umbanda? É um hospital. O que o Brasil ele gerou com tudo que aconteceu aqui aos anos passados, vamos dizer assim, desde a descoberta do Brasil, muitas coisas ruins. O Portugal mesmo só trazia para cá coisas ruins. Era assassinos, né? Eram pessoas que deviam muito, entendeu? Para colonizar o Brasil, entendeu? Então, essas almas, elas ainda estão presas aqui e estão trabalhando para poder pagar um pouquinho do que deve, né? Vamos botar assim, né? Para poder ser evoluído, né? Para conseguir ir para um lugar melhor ou até mesmo reencarnar. Sim. Entendeu? E aqui a missão deles é nos ajudar a conseguirmos evoluir, né? Uhum. A senhora também falou sobre que não acredita no céu e no inferno. Não. E por que as pessoas tanto associam a imagem de Exu ao diabo? Exu não é o diabo, mas as pessoas que não conhecem a nossa religião identificam ele como sendo mal, né? Mas na época dos escravos, eles até faziam as imagens de Exu com rabo, chifre, tudo, para amedrontar os senhores, né? Para botar um pouco de medo neles, né? Mas, e também, na época da escravatura, teve um menino, que o nome dele era Samuel. Assim, eu não sei qual o nome dele que seria em Yorubá, né? Porque ele falava em Yorubá, na época ele veio de lá pequeno, assim que ele chegou aqui, a família dele morreu, teve a abolição dos escravos. Aí ele não foi deportado porque ele não tinha família nenhuma, então ele foi adotado pelos americanos. E ele foi criado dentro da cultura, né, catolicismo e tudo mais. Aí, quando eles viram que ele sabia a língua iorubá, pediram para ele traduzir a Bíblia, né, com iorubá. Só que aí ele colocou, né, o Exu, ele botou Exu como sendo o diabo no meio da história toda. Porque tinha que ter uma figura vilã. Que traz isso, né? Puxa, o cristianismo. E na nossa cultura, a gente nem acredita no inferno, né? E o Exu, pra gente, ele traz vida, não traz a morte. Sim. É claro que eu não vou te dizer que não existe a macumba do mal, né? Mas essa macumba do mal não são os guias de luz que trabalham, que fazem. É a partir do próprio ser humano. É o homem que tem o mal no coração e que vai lá e faz o mal para o próximo. É claro que aí toca nesse ponto que a gente estava falando, que quando o homem faz o mal, esse espírito que está perdido, vagando, que está querendo também energia de alguma coisa, ele vai lá e pega esse mal. Quando eu faço sacudimento,
o espírito que vem não é um espírito de luz, Sim. tá entendendo? É um espírito que está perdido e que acaba fazendo mal para os outros, porque o homem pediu para ele fazer, entendeu? Sim. Em troca de alguma coisa, em troca de uma cachaça, em troca de uma bebida, em troca de alguma coisa, e ele foi lá e fez, entendeu? E a nossa missão é ajudar ele também a entender que o mal não leva a nada, entendeu? E que ele precisa também evoluir, né? E que após a morte, a vida... É meio contraditório, né? Após a morte, a vida continua. Após a morte, ainda continua, entendeu? A gente tem uma continuidade, tem que cumprir o que você foi determinado por Oxalá, em alguma forma, de algum jeito, entendeu? E é isso, né? Quando a gente, antes de encarnar, a gente vem com missões na Terra. Exato. Você como mãe de santo. Você... Nós estamos aqui, não é à toa, hoje, tudo nesse tem um dia. porquê. Tem. Eu não acredito, na minha religião não acredita em coincidências. Acredita tudo tem um motivo, que tudo tem um motivo. Já está tudo escrito. Vida. Exato. Você, se fosse para dar um conselho para quem fosse entrar na religião hoje, qual que seria? Porque eu acho que as pessoas têm uma visão ainda muito deturpada do que ainda seria a religião. Eu vou entrar na religião para conseguir dinheiro. Vou entrar na religião para conseguir aquele amor. Então... Será que é por aí? Não. Então, se alguém se identificar com a religião, o conselho que eu dou, procure uma casa séria, uma casa que realmente tem os pontos que a Umbanda traz, que é o quê? Amor e a caridade. Aprenda a estudar o pai de santo zelador daquela casa, ver o que ele faz pelo próximo, conhecer a vida dele, a história dele espiritual mesmo, né? E entender que o que a gente tem na Umbanda é a caridade, e isso custa, não é dinheiro, isso custa a sua energia, o seu comprometimento com a casa que você escolheu, isso custa tempo seu que você escolheu ali para cuidar e fazer a caridade ao próximo, nem que seja para lavar um banheiro, nem que seja para varrer um salão, entendeu? É porque tem isso, né? Porque eu, assim, não sei o que eles acham, né? Mas tem um pensamento que ronda de, vou chegar lá, vou receber 7 entidades e vou embora. Não. Mas tem toda uma coisa, é uma família, né? Exato. Que tem que cuidar, que tem que respeitar, que tem que amar. E ser macumbeiro, né? Vamos botar assim, ser espírita, né? Um umbandista, né? Vamos botar assim. Não vai te dar dinheiro, não. E vou te avisar, muitas das vezes, quando você entra para a casa de Umbanda, eu falo isso para os meus filhos da casa, muitas das vezes quando você entra para a casa de Umbanda, a sua vida cai. Mas porque os guias, eles testam. A espiritualidade está sempre testando a gente em todos os momentos, mas você não pode deixar a fé abalar. Você vai haver provações, a sua vida, vamos dizer, você está ganhando bem, você está bem de vida, aí você entra para Umbanda, meu Deus, mas perdi meu emprego, perdi meu carro, perdi a mulher, perdi tudo, depois que eu entrei para Umbanda, porque eles te testam. O que mais faz você mover dentro da Umbanda é a sua fé. Sim. Não o que eles passam, os guias sempre vão te passar, que não é dinheiro que vai te trazer felicidade, não é o seu coração, o seu bem-estar, entendeu? A sua fé. Você tem que entender que trabalho foi feito para a gente, não é pra, tudo bem, se a gente ficar rico, axé, né? Axé, mas a vida foi dada para a gente a ponto, não é à toa, tem gente que vive sem objetivo de nada, né? Vive só por viver, corre atrás só de dinheiro, 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 né? E a vida não é só isso, sem propósito. Aí quando vê, tá mergulhado em várias coisas. Aí a espiritualidade, ela ajuda a gente a entender essa parte, né? Entender que a gente tem uma missão na vida além do que isso. Não é, a caridade não é só fazer comida e ir lá dar para as pessoas de rua, para os moradores de rua. A caridade não é só isso. Tem pessoas que acham, eu já dei um leite lá no asilo de não sei de onde. A caridade não é só isso, é muito mais do que isso. E quando faz a caridade esperando algo em troca, né? Tipo, eu vou te dar aqui 10 mil reais
E eu espero que o universo me dê 20. Me dê 20. Talvez você receba de uma outra forma, talvez você nem receba. Exatamente. Que é do coração, né? Vamos lá, estamos caminhando agora para o nosso final da nossa entrevista. Agora a gente vai um bate e volta. Tá. Eu vou falar uma palavra e o que vier primeiro na sua cabeça você me responde, pode ser? Pode. Uma cor. Azul. Uma gira. Exu. Um doce. Maria Mole. Um ponto. Eu canto ou falo? O que a senhora ficar à vontade. Zambi, olhai esse mundo que o Senhor criou com beleza e encanto. Oxalá com o seu manto a bondade semeou. Ai, que lindo! Que lindo. Esse ponto é de Oxalá. O de Oxalá, né? Muito lindo. Um orixá? Iemanjá. Última pergunta. O que a senhora gostaria que onde a Umbanda alcançasse? Você, onde que queria chegar com a sua religião, com a sua fé, com a sua casa? Então, eu queria atingir o maior número que eu puder, né, de pessoas, para entender que a nossa religião ela só traz o bem, que a nossa religião é amor e caridade ao próximo, sempre, em todos os momentos, independente de quem seja, de cultura, e que as outras pessoas de outras culturas respeitassem o nosso orixá, o nosso Exu, entendeu? Como a gente respeita o deles, né? A gente respeita o amém deles, a gente queria que eles respeitassem o nosso axé. É só uma outra forma de cultuar. Mas Deus é um só. Entendeu? É tudo uma coisa só. Só muda os nomes. A forma que pratica. Pois né? Agora, realmente, antes de terminar, a gente tem uma lembrancinha que a gente pensou e trouxe para a senhora. Ai, que bonitinho. Licença. Aqui, ó. Oh, minha mãe Iemanjá, gente, que coisa mais linda. Olha só. É de coração, viu? Espero que a senhora goste. Claramente. Axé. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista, viu? Axé. Estamos juntos nessa luta. Sempre. É isso, gente. Terminamos aqui mais um episódio, o primeiro, né? E fica aí, fica ligado. Até o próximo. Tchau, tchau.